O filho que Assinhá escondeu, 30 anos depois, ele voltou à mesma porta que o declarou morto. Em 1849, dentro da casa grande onde a verdade nunca entrava, uma mulher tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Assinhá, respeitada, temida, intocável, trouxe ao mundo um bebê que não deveria existir. Um bebê cuja pele, cuja marca, cuja origem, revelava um pecado que poderia destruir toda a família. Naquela madrugada abafada, enquanto os escravizados trabalhavam em silêncio e o casarão respirava culpa, ela fez o impensável. Escondeu o próprio filho, enterrou a verdade com as próprias mãos e jurou que ninguém jamais descobrisse. Mas o tempo não guarda segredos. Ele apenas espera o momento certo para devolvê-los. 30 anos depois, um homem apareceu no portão da mesma fazenda, um rosto desconhecido e, ao mesmo tempo, terrivelmente familiar. Um olhar que ela reconheceu antes mesmo de perguntar o nome. Uma marca no rosto que denunciava tudo o que fora escondido. E naquele instante, Assinhá entendeu. O passado voltou. E dessa vez, ele não iria embora em silêncio. E é essa a história do filho que Assinhá declarou morto, do menino escondido entre paredes que não eram suas e do homem que voltou para cobrar o que o tempo tentou apagar, que aquela fazenda ainda guardava, como um eco preso nas telhas e nas tábuas do assoalho. O que aconteceu dentro daquela casa grande não era só passado distante, era um espelho torto do país que continuaria existindo depois dela, depois deles, depois de tudo. Porque quando a verdade finalmente bate à porta, ninguém nessa fazenda, e talvez nem quem ouve essa história agora, volta a olhar para a palavra família do mesmo jeito. Antes da gente seguir, vale imaginar, de qual canto do Brasil alguém ouviria uma história como essa? Quantas famílias carregavam segredos parecidos, trancados a 7 chaves, escondidos em álbuns de fotos, em cartas amareladas, em silêncios à mesa de jantar? E quantas avós, quantas bisavós, morreram com perguntas na garganta que nunca puderam fazer? Antes da gente seguir, era como se a própria casa pedisse que alguém escutasse. A fazenda da Serra do Cedro ficava escondida entre morros de Minas Gerais, a 1 dia e meio de viagem da cidade mais próxima, São João da Serra Branca. Em 1849, o café começava a crescer na região, tomando o lugar de roças de milho e criação de gado. O dono daquelas terras era o coronel Afonso Álvares de Menezes, homem de meia-idade, bigode grosso, olhar duro e fama de não perdoar desobediência, nem de escravo, nem de filho. Ao lado dele, na ponta da mesa de jacarandá, vivia a esposa, Dona Amélia. Chamavam-na de Sinhá Amélia, e as línguas diziam 2 coisas sobre ela, que era bonita demais para aquele marido e triste demais para aquela casa. Viera de uma família de proprietários do Rio de Janeiro, acostumada a bailes, missas, visitas na Rua do Ouvidor, mas agora passava os dias cercada de cafezais, gritos de feitor, cheiro de couro e de suor. Na senzala, espalhados em esteiras de palha, dormiam quase 60 pessoas, homens, mulheres, crianças. Entre elas vivia Joana, uma mulher negra de 40 e poucos anos, ombros largos, mãos fortes, olhos que pareciam carregar um mundo inteiro de histórias. Joana tinha sido parteira na fazenda desde jovem. Era ela quem segurava a mão de escravas em trabalho de parto, quem aparava bebês que nasciam de barrigas negras e também, em segredo, de barrigas brancas. Era a Joana que chamavam quando o assunto envolvia sangue, dor e silêncio. Naquele ano, o clima na casa grande estava diferente. As criadas cochichavam nos corredores, os escravizados evitavam olhar diretamente para o rosto da Sinhá. O coronel Afonso vivia mais ausente, viajando para tratar de negócios em São João, tentando garantir seu lugar entre os grandes produtores de café da província. Enquanto isso, a barriga de Dona Amélia crescia. Não era o primeiro filho. 2 tinham morrido ainda bebês de febre, e o terceiro menino não passara de 7 anos. A mãe carregava um luto interminável, escondido sob vestidos de renda, leques e joias herdadas. O coronel dizia que era a vontade de Deus, mas nunca deixou de olhar a esposa com aquela mistura de pena e desconfiança, como se o corpo dela fosse uma máquina defeituosa. Naquela madrugada abafada de 1849, quando tudo começou, o coronel estava fora, em viagem. Só a lua cheia,
O vento quente e os passos rápidos nas tábuas da casa grande testemunharam o desespero de Amélia. As dores começaram depois da meia-noite. A criada de quarto correu até a senzala para chamar Joana. Sinhá vai parir, e não é de manhã não, é agora. Joana levantou-se devagar, ajeitou o pano na cabeça, respirou fundo. Já vira muitos partos. Sabia que alguns terminavam em choro de alegria, outros em choro de velório. Mas havia algo naquelas semanas que a incomodava. O jeito como a Sinhá andava nervosa, como olhava pela janela, como mandava chamar um escravo específico sempre que o marido saía. Elias, um homem de pele escura, olhos claros, braços fortes, que trabalhava como cocheiro e homem de confiança do coronel. Joana não era cega, nem ingênua. Subiu as escadas da casa grande com o coração apertado, sentindo o suor escorrer pela nuca. No corredor, o ar parecia parado. Ao entrar no quarto, viu a Sinhá deitada, cabelos grudados na testa, vestido encharcado, mãos agarradas ao lençol. Chegou a hora, dona Amélia, disse, num tom firme, mas sereno, como sempre. A Sinhá olhou para ela como se por um instante enxergasse uma confidente e não uma escrava. Joana, murmurou com a voz embargada. Se acontecer alguma coisa... Ela não terminou a frase. As contrações tomaram o corpo inteiro. Joana sabia que aquele não era momento de conversa. Pousou a bacia de água no chão, pediu mais panos, afastou a criada nervosa demais, respirou fundo e deixou que o instinto tomasse a frente. Os minutos pareceram horas. Lá fora, o galo cantou anunciando um amanhecer que ainda não vinha. Dentro do quarto, só se ouvia o som do esforço, da dor e das orações sussurradas. Até que o choro finalmente veio. Um choro forte, teimoso, cheio de vida. Joana sorriu, cansada, enquanto erguia o bebê, ainda coberto de sangue e verniz. Carregou-o até a luz trêmula da lamparina. E então, o silêncio despencou sobre o quarto como uma pedra. A criança não tinha a pele esperada para um herdeiro da casa grande. Não era clara como os filhos anteriores, nem trazia o tom rosado da maioria dos brancos daquela família. A pele do bebê tinha um moreno quente, profundo diferente. Os cabelos, mesmo molhados, já denunciavam um ondulado mais fechado. E no lado esquerdo do rosto, uma mancha escura como uma lágrima de nascença desenhava-se perto da maçã do rosto. Joana sentiu o chão sumir por um segundo. Dona Amélia, ofegante, percebeu pela expressão da parteira que algo estava errado. Mostra, pediu com a voz fraca. Me mostra meu filho. Joana hesitou, mas sabia que não havia volta. Aproximou o bebê do rosto da Sinhá. O grito que veio, dessa vez, não foi de dor física. Foi um som abafado, de horror, culpa e reconhecimento. Porque ao olhar para a criança, a Sinhá não viu apenas o resultado de uma noite escondida, de um corpo que havia cedido a um desejo proibido ou a uma carência antiga. Ela viu, naquele rosto pequeno, a mistura de dois mundos que o Brasil havia decidido separar à força. Viu o traço de Elias. Não, murmurou virando o rosto. Não pode ser, não pode. Joana, que já desconfiara do que acontecia nas noites em que o coronel viajava, fechou os olhos por um instante. Sabia o que aquilo significava. Um filho assim, se assumido, não seria só um escândalo doméstico. Seria uma afronta direta à honra do coronel, um motivo para expulsão, talvez morte, talvez algo pior. Sinhá, o menino tá vivo, forte, arriscou, num tom baixo, mas firme. Ele não tem culpa do pecado dos brancos, não. Amélia virou o rosto de volta e encarou a escrava. Havia desespero em seus olhos, mas também algo de calculado, de pragmático, de quem sempre aprendeu que a aparência valia mais do que a verdade. Ninguém pode ver esse menino, Joana, ninguém. A parteira sentiu o coração acelerar. Sinhá, como assim? Meu marido vai me matar. Vai matar ele. Vai mandar matar você se souber que ajudou. A voz de Amélia saiu num jato. Você sabe quem é o pai. Ele também sabe. Todo mundo nessa casa sabe, mas ninguém fala. Se esse menino ficar aqui, a casa grande inteira vira fogueira. Joana respirou fundo. Sabia que a Sinhá não exagerava. O coronel Afonso era capaz de muita coisa. E Elias, o cocheiro, embora homem de confiança, continuava sendo escravizado. O que a Sinhá quer que eu faça? Perguntou, segurando o bebê com a firmeza de quem segurava o próprio coração. Amélia demorou mais alguns segundos para responder.
Aqueles segundos, talvez, foram os últimos em que ainda poderia ter escolhido a verdade. Quando falou, a decisão já vinha como sentença. Lá embaixo ninguém precisa saber. Você vai dizer que o parto deu errado, que ele nasceu morto. Vai enrolar o corpo em panos e dizer que eu desmaiei, que não vi. Vão acreditar. Isso já aconteceu antes. Ela engoliu o choro. Mas ele não vai morrer. Não por sua mão, nem pela minha. Joana arregalou os olhos. A Sinhá tá falando de quê? Leva ele. A voz da Sinhá saiu quase num sussurro. Leva para onde ninguém veja. Diz pro mundo que meu filho morreu, mas não deixa que matem ele de verdade. Naquele instante, duas mulheres presas ao mesmo sistema se encararam de igual para igual por um segundo raro. Uma, branca, com os privilégios e a prisão dourada da Casa Grande. Outra, negra, marcada pelas correntes visíveis e invisíveis da senzala. Entre as duas, um bebê que era ponte e ferida. Joana sabia que, se aceitasse, carregaria aquele segredo para o resto da vida, e que a sentença não era leve. E se um dia alguém vier cobrar essa mentira, Sinhá? Perguntou com a voz trêmula. Amélia olhou para o teto, como se buscasse Deus no forro de madeira. Quando esse dia chegar, talvez eu já nem esteja aqui. Mas o tempo, como se sabe, não costuma cumprir os planos dos homens. Joana enrolou o bebê num pano simples, sem as rendas que os filhos da Casa Grande costumavam ganhar. Pressionou-o contra o próprio peito, sentindo o calor e o cheiro de leite, de começo de vida. Ao sair do quarto, deixou para trás o choro silencioso de uma mãe que escolhia matar o próprio nome na certidão, para não matar o corpo de carne e osso do filho. Lá embaixo, na cozinha, cochichos já corriam. E aí, Joana? Perguntou uma das cozinheiras, limpando as mãos no avental. Deu bom ou ruim? A parteira abaixou o olhar. Deu ruim. Deus levou. Ninguém ousou duvidar. Naquele tempo, a morte de recém-nascidos era comum demais para levantar suspeitas. Alguns se persignaram, outros só voltaram ao trabalho. Naquela mesma madrugada, antes que o sol começasse a dourar os morros, Joana caminhou até os fundos da fazenda, levando o menino escondido no chale. Atravessou o pátio, passou pela senzala ainda adormecida. Seguiu por uma estrada de terra até uma casinha simples, quase esquecida, onde morava uma parente distante, alforriada anos antes. Rosa, uma mulher de meia-idade que vivia de costura e de pequenos serviços para a própria Casa Grande. Rosa acordou com as batidas aflitas na porta. Que pressa é essa, mulher? Resmungou, abrindo com os olhos ainda pesados de sono. Quando viu o embrulho nos braços de Joana, a expressão mudou. Não me diz que... Joana entrou sem pedir licença, trancou a porta por dentro e mostrou o bebê. Contou tudo sem floreios, com a urgência de quem sabia que cada minuto ali era um risco. Rosa, eu não posso ficar com ele na senzala. Vão ver, vão perceber. Assim a mandou dar ele por morto. Tá confiando em mim para esconder o resto. Rosa ficou em silêncio por um longo tempo, ouvindo o choro baixinho do menino. Sabia o que significava se meter em segredo de Casa Grande. Já tinha visto gente sumir por menos. Esse menino é um perigo vivo, murmurou pensativa, mas morto ele é um pecado que não tem volta. Olhou para o rosto do bebê, viu a mancha na face, aquele desenho escuro, marcando a pele como se fosse uma assinatura do destino. Vão reconhecer essa cara em algum lugar, disse quase para si mesma. A vida dá volta. Por fim suspirou. Deixa ele aqui. Eu digo que é filho de uma prima minha que morreu no parto. Ninguém vai se importar com um bebê de negra solta. Você volta para a fazenda e finge que nada aconteceu. Joana sentiu as pernas bambearem, aliviadas e pesadas ao mesmo tempo. Beijou a testa do menino 1, 2, 3 vezes, como se quisesse colar nele uma bênção de proteção. Que Deus, orixá, santo e ancestral, tudo junto, cuide de você, menino, sussurrou. Porque a vida começou torta, mas ainda assim é vida. Na fazenda da Serra do Cedro, o tempo seguiu em frente, como se nada tivesse mudado. O coronel voltou de viagem. Soube que o parto havia terminado em luto. Encomendou uma missa e, passados alguns dias, voltou a pensar em sacas de café, dívidas, negócios. Assim a Amélia, por sua vez, vestiu luto por um filho que o mundo acreditava morto, mas que os seus olhos insistiam em ver em qualquer criança que corria pelo pátio. Velou uma ausência pública e, secretamente, velava outra presença viva, que ardia dentro da memória como brasa encoberta por cinza. Anos se passaram. Rosa criou o menino como se fosse seu. Deu-lhe o nome de Bento.
Ele cresceu na beira da estrada, vendo as carroças passarem, os homens de chapéu entrarem e saírem da fazenda, as mulheres com trouxas na cabeça seguindo para a cidade. Desde pequeno, Bento ouviu as mesmas histórias repetidas, de que a mãe verdadeira havia morrido, de que a família da qual ele descendia não podia ou não queria cuidar dele. Mas havia coisas que não se explicavam com palavras. Quando criança, toda vez que passava perto da cerca que separava a casinha de rosa da terra do coronel, Bento sentia um negócio estranho no peito, um misto de medo e curiosidade. Observava de longe a casa grande, a senzala, o movimento de gente. Via os meninos brancos correndo no terreiro, com roupas melhores, bolas de couro, cavalinhos de pau. Via também as crianças negras carregando baldes d'água, lenha, fazendo troça entre si mesmo no meio da dureza. Aos 8 anos reparou pela primeira vez que alguns dos homens mais velhos tinham no rosto a mesma mancha que ele carregava, menor, mais apagada, mais presente. Um bisavô do coronel que aparecia num retrato velho na capela. Um tio distante que vinha de vez em quando tratar de negócios. E nos próprios olhos do coronel Afonso, um tom de cor que parecia repetir o que a pele de Bento gritava. O menino não tinha as palavras, mas o corpo sabia. Havia algo ali que o ligava àquela casa, que ao mesmo tempo o mantinha do lado de fora. Na senzala, Joana seguia envelhecendo. Trazia nas costas o peso de muitos partos, muitas mortes, muitos segredos. De vez em quando a rotina permitia, dava um jeito de passar pela estrada num horário em que sabia que Bento estaria por perto. Fingiam um encontro casual. Ela levava uns pedaços de pão amanhecido, uma fruta, uma reza disfarçada em conversa. Não podia se revelar como parte da história dele, mas olhava o menino como se olhasse um pedaço arrancado de si. Você é forte, Bento, dizia, apertando o ombro do garoto. Nasceu no meio de vendaval, e ainda assim está de pé. Ele ria, sem entender a metáfora inteira, mas sentia o carinho escondido nas palavras. Quando Bento se tornou rapaz, o Brasil também parecia entrar numa outra idade. Era 1870 e poucos. Boatos de abolição corriam pelos cafezais. Uns diziam que a escravidão ia acabar daqui a pouco. Outros riam, descrevendo aquilo como conversa de padre e de político da corte. Alguns senhores começaram a se desfazer de escravos problemáticos, vendendo-os para regiões mais distantes. Outros, por medo do futuro, tentavam se aproximar da igreja, fazendo doações, pagando promessas. Na fazenda da Serra do Cedro, o coronel Afonso já não era o mesmo homem de antes. O café que o tinha enriquecido começou a dar prejuízo por causa de pragas e de más colheitas. As dívidas apertaram. A saúde também começou a falhar. Passou a se queixar de dores no peito, falta de ar, cansaço ao subir as escadas. Assim a Amélia, agora com o rosto marcado por rugas profundas, via o marido definhar e, dentro de si, uma outra dor crescer, a de não saber se o filho que entregara à clandestinidade ainda respirava em algum lugar. Às vezes, à noite, acordava assustada, jurando ter ouvido passos de criança no corredor. Outras vezes, parava diante do espelho e achava que via, por trás da própria imagem, o rosto de um menino moreno com uma mancha escura na face. Sempre que essas visões vinham, chamava Joana com urgência. Você acha que Deus me perdoa? Perguntava em voz baixa, como se o confessionário estivesse ali, entre o oratório e a cômoda. Eu não matei meu filho, mas também não fui mãe. Joana, que carregava o segredo por 3, respirava fundo antes de responder. Deus que sabe das contas, sinhá. Mas o tempo gosta de ajeitar as coisas do jeito dele. Ela própria, de vez em quando, encontrava Rosa na estrada só para perguntar, com o coração na boca. E o menino? Já não é mais menino, Joana, respondia Rosa com um misto de orgulho e medo. Tá grande, forte, teimoso, quer ir trabalhar na cidade. Tem pergunta demais para pouca resposta que eu posso dar. Foi numa dessas idas à cidade que a história começou a se arrumar para o desfecho que ninguém podia evitar. Bento, já homem feito, foi contratado para ajudar em uma venda que fornecia mantimentos à fazenda da Serra do Cedro. Começou a carregar sacas, anotar pedidos, lidar com atravessadores. Um dia o dono da venda, percebendo que ele era bom de conta e de palavra, mandou-o levar pessoalmente alguns documentos para o coronel Afonso. Você conhece o caminho, disse distraído. É só seguir a estrada até o Portão Grande.
entrega na mão de um homem chamado Jeremias, capataz. Bento sentiu o estômago revirar. Conhecia o portão, conhecia a cerca, conhecia a visão daquela casa ao longe desde menino, e ainda assim nunca tinha passado dali. Quando se viu, estava com a trouxa de papéis debaixo do braço, caminhando pela estrada de terra que separava a vida que ele conhecia da vida que, sem saber, tinham-lhe arrancado. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Os bois mugiam ao longe. Alguma criança chorava na senzala. O cheiro de café secando ao sol subia do terreiro. Ao chegar ao portão, bateu na madeira com certa hesitação. Jeremias, o capataz, um homem negro de meia-idade, braços grossos, olhar atento, apareceu enxugando o suor da testa. Pois não? Vim trazer uns papéis da venda, pro coronel, respondeu Bento, devolvendo o olhar com firmeza. Jeremias pegou os documentos e, por um instante, pareceu congelar. O olhar dele prendeu na mancha do rosto de Bento, aquela lágrima escura desenhada na pele. Seus olhos, acostumados a ler a dureza dos homens e a mansidão dos animais, pareceram enxergar ali alguma coisa que não se dizia em voz alta. Como é o seu nome, rapaz? Perguntou, tentando disfarçar. Bento. Jeremias apertou os lábios, assentiu e fez um gesto para que ele esperasse do lado de fora. Entrou com os papéis, mas levou junto a inquietação que o tinha atravessado. Na sala da Casa Grande, o coronel Afonso, envelhecido, lia pela 10ª vez a mesma carta de um credor. Tinha os olhos cansados, o peito pesado. Quando Jeremias entrou, ele ergueu a cabeça. Mais conta para pagar. Documento da venda, coronel, respondeu o capataz, colocando os papéis sobre a mesa. Hesitou um pouco antes de continuar. Foi um moço que trouxe, um tal de Bento. E desde quando tu vem me dar nome de portador, Jeremias? Resmungou o coronel. É que o senhor precisava ver ele. O coronel estranhou a insistência. Ia repreender o capataz quando, por reflexo, olhou pela janela que dava para o terreiro. Viu em pé, do lado de fora do portão, um homem jovem, de postura firme. A distância não permitia muitos detalhes, mas alguma coisa naquele contorno lhe pareceu incômoda. Manda entrar, disse seco, sem saber direito por quê. Quando Bento atravessou o portão e pisou pela primeira vez no terreiro da Casa Grande, sentiu como se estivesse entrando num cenário que já tinha visitado em sonho muitas vezes. Tudo lhe era estranho e familiar ao mesmo tempo. O rangido da roda do poço, o cheiro de pano lavado no tanque, o barulho das galinhas ciscando perto da cozinha. Ao entrar na sala, encontrou um homem de pele clara, já com os cabelos prateados nas têmporas, sentado à cabeceira de uma mesa pesada. Os olhos do coronel bateram nos dele como duas pedras. Por um segundo ninguém falou. O coronel viu a linha do queixo, o jeito de segurar os ombros, o tom da pele. Viu, sobretudo, a mancha escura no rosto, do lado esquerdo, do mesmo jeito que aparecia, mais discreta, em fotografias antigas de sua família. Bento, por sua vez, não sabia nada da genética daquele homem à sua frente, mas sentiu o corpo reagir como se estivesse diante de algo que o espelho sempre tentou lhe contar, sem conseguir. — O senhor é o coronel Afonso? Perguntou por fim para quebrar o silêncio. — Sou. A voz saiu mais rouca do que ele pretendia. — E você é só o moço da venda? Ou é mais alguma coisa que eu devia saber? A pergunta parecia casual, mas vinha carregada de suspeita. — Sou só o moço da venda, coronel. — Por enquanto, respondeu Bento, sem abaixar o olhar. Jeremias, que assistia à cena de longe, quase prendeu a respiração. Naquele dia, Bento limitou-se a entregar os papéis, receber uma resposta ríspida e ir embora. Mas algo dos dois lados tinha sido arrancado do lugar. Nos dias seguintes, o coronel passou a perguntar, aparentemente sem interesse, quem era aquele rapaz. Descobriu por boca dos outros que ele crescera sob os cuidados de uma mulher chamada Rosa, ali perto, que ninguém sabia ao certo quem eram os pais verdadeiros, que tinha fama de trabalhador e cabeça dura. À noite, sozinho no quarto, o coronel olhava o próprio rosto no espelho e via, refletida, a mesma mancha que marcava o rosto do rapaz. Lembrou-se contra a vontade de uma noite muito antiga, em 1848, quando voltara bêbado de uma festa e entrara na cozinha em busca de comida. Lá encontrara Elias, o cocheiro, conversando com Dona Amélia em tom baixo demais. Lembrava-se mal do que acontecera depois. Um empurrão, um grito, a sensação de que tinha atravessado uma linha perigosa.
Empurrou o espelho de lado, como se pudesse empurrar a própria memória. Assim a Amélia, por outro lado, soube da presença de Bento não pelos relatos, mas por outra via. Estava sentada na varanda, num fim de tarde, quando viu, ao longe, a figura do rapaz indo embora pela estrada. O coração disparou. Era como ver um fantasma que nunca conhecera, mas que carregava traços que ela tinha visto num berço, 3 décadas antes. Joana, chamou com a voz trêmula, assim que pôde. Vem aqui. A parteira, agora encurvada pelos anos, aproximou-se devagar. Que foi, sinhá? Você viu aquele rapaz? Apontou com a mão que tremia. O que saiu daqui agora há pouco. Joana tentou disfarçar, mas já tinha visto, sim, e já tinha sentido o mesmo frio na espinha que a sinhá sentira. Vi, sim. Penso que é o tal do Bento. Trabalha para venda. Amélia fechou os olhos por um instante. Ele tem, completou Joana, sem precisar que a frase fosse inteira. A mesma marca. As duas ficaram em silêncio. O passado, que elas tinham tentado enterrar na beira da estrada, agora caminhava em carne e osso, de pés firmes, pela porteira da fazenda. Aos poucos, a presença de Bento foi se tornando menos excepcional. Ele passou a ser o encarregado de lidar com a fazenda nos assuntos da venda. Ia e vinha, sempre com a mesma postura contida, sem ousar entrar demais nos corredores da casa, mas também sem abaixar demais a cabeça. Alguns escravizados começaram a cochichar que havia algo de estranho naquela semelhança. Outros apenas olhavam com curiosidade e um certo orgulho silencioso, como se a existência dele fosse uma espécie de vingança da vida contra as cercas sociais. Rosa, sabendo de tudo, vivia num turbilhão de medo. Não sabia se contava a verdade a Bento, se esperava a vida decidir por ela. Joana, por sua vez, tinha a sensação clara de que o tempo, enfim, cobrava a dívida. O estopim não veio de um confronto planejado, mas de um gesto pequeno, desses que a vida arruma quando quer derrubar castelo de carta. Num fim de tarde de domingo, depois da missa, a sinhá Amélia teve uma tontura forte na escadaria da capela. Derrubou o terço no chão, perdeu a força nas pernas. Quem a segurou impedindo que despencasse degraus abaixo foi justamente Bento, que vinha ao longe e correu por impulso. No toque rápido entre braço e cintura, alguma coisa estalou dentro dela. Ao erguer os olhos e ver tão de perto o rosto dele, a mancha, o contorno da boca, os olhos que pareciam perguntar sem palavras, Amélia sentiu o castelo inteiro ruir. Dessa vez, não havia parto, não havia sangue, não havia desculpa. Havia um homem em pé, sustentando o corpo da mulher que o negara. A senhora está bem? Perguntou Bento, ajudando-a a se sentar num banco. Ela tentou responder, mas a voz sumiu. Em vez disso, uma lágrima escorreu, silenciosa. Parte de culpa, parte de alívio, parte de algo que ela não teria tempo de elaborar por completo. Nos dias que se seguiram, Amélia piorou. Uma febre veio, depois outra. O médico chamado às pressas falou de coração cansado, de nervos, de idade. O coronel, já adoecido, dividiu a preocupação entre as contas e a esposa. Joana ia e vinha do quarto, levando panos úmidos, rezas, chás. Foi numa noite especialmente quente, quando o cheiro de jasmim do jardim parecia misturar-se ao cheiro de remédio e de corpo doente, que Amélia pediu um último favor. Traz ele aqui. Quem, sinhá? Perguntou Joana, embora soubesse. O rapaz, o da mancha, o que me segurou na escada. Joana engoliu em seco. Sabia que, ao obedecer, atravessaria uma linha que vinha tentando contornar há 30 anos. Eu posso tentar, mas o coronel... Deixa o coronel para lá. A voz de Amélia veio num fio mais firme. Antes de morrer, eu quero olhar para o meu pecado nos olhos e chamar pelo nome certo. Naquela mesma madrugada, Joana foi até a estrada, encontrou Bento voltando da cidade e pediu com urgência que subisse à casa grande. Tem coisa que não pode mais esperar, menino. Ele estranhou o chamado, mas algo no tom da velha parteira lhe disse que aquilo não era convite qualquer. Subiu as escadas devagar, sentindo o piso ranger sob os pés. Entrou no quarto da sinhá como quem entra num santuário proibido. Amélia estava deitada, pálida, o suor brilhando na testa. Quando viu o rapaz entrar, os olhos se encheram d'água de um jeito que nem doença conseguia explicar. Por um momento, ninguém falou. O silêncio ali não era vazio.
Era uma espécie de reconhecimento entre duas vidas que, por 30 anos, tinham se esquivado uma da outra, andando em círculos como planetas presos em órbita. Seu nome é Bento, não é? Perguntou ela por fim. É sim, sinhá. Pois eu devia ter te chamado de outra coisa há muito tempo. Ele franziu o senho, confuso. Não tô entendendo. Amélia respirou fundo, como se cada palavra fosse um peso que precisava ser levantado com cuidado. Eu tive um filho, há 30 anos. Disseram ao mundo que ele nasceu morto, e por muitos anos até eu tentei acreditar nessa mentira. Mas a verdade é que eu mandei esconder esse menino. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu fiz o que achei que precisava fazer para ele não morrer de verdade, e ainda assim, deixei que crescesse longe de mim. Bento sentiu a sala girar. Por instinto, levou a mão ao rosto, tocando a própria mancha. A senhora está querendo dizer que essa marca que você carrega na face, eu vi primeiro ainda suja de sangue naquele quarto ali ao lado, murmurou, apontando com o queixo na direção do quarto de partos. Que foi aqui, nessa casa, que o teu primeiro choro ecoou. E que fui eu mesma, quem mandou o mundo te chamar de morto. As palavras, uma por uma, foram abrindo fendas num chão que Bento achava firme. Lembrou da vida toda de perguntas sem resposta, de sensação de não pertencer a lugar nenhum. Lembrou dos olhares estranhos na venda, das vezes em que, ao passar pela cerca da fazenda, sentia um aperto que não sabia nomear. Então eu... começou, mas a frase não saiu inteira. Joana, encostada discretamente à porta, completou, com a voz embargada. Então você é filho dessa casa, Bento, filho de sinhá Amélia, e de pecado de branco que nunca teve coragem de botar nome. O rapaz deu um passo para trás. Nunca, em todos os cenários que a mente dele inventara, imaginara algo tão explícito. E o coronel sabe? Perguntou num sussurro. Ele desconfia dos próprios fantasmas, mas nunca encarou nenhum de frente, respondeu Amélia, com um meio sorriso amargo. Ele sempre soube que a casa que construiu foi feita em cima de ossos, correntes e corpos, mas nunca quis admitir que, além de tudo, tinha um filho andando por aí com a mistura que ele mais temia, a de sangue dele com sangue dos que ele mantinha acorrentados. Um silêncio pesado se instalou. Bento sentia ao mesmo tempo raiva, alívio, tristeza, vontade de chorar e de derrubar aquela casa inteira. Sentia também uma espécie de piedade por aquela mulher que, por covardia e medo, tinha escolhido amputar a própria maternidade. E por que me chamar agora? Perguntou, com dureza contida. 30 anos depois, quando a doença já está cobrando o que devia? Amélia fechou os olhos por um instante, deixando que 2 lágrimas escorressem de cada lado. Porque a morte deixa a gente com pouca vaidade, Bento, e muita conta para acertar. Eu não posso devolver o tempo que te roubei, nem o colo, nem o nome, nem a proteção que você devia ter tido. Mas posso, pelo menos, morrer sem carregar sozinha um segredo que também é teu. Ela estendeu a mão trêmula. Bento hesitou, mas acabou segurando. O toque era estranho. Era o da mulher que o negara, mas também, de alguma forma, o da mulher que, em vez de mandá-lo matar, tinha optado por uma meia-vida. Na porta, Joana sussurrava rezas que misturavam ave-marias com palavras antigas, de antes do batismo forçado. Nos dias que se seguiram, as coisas aconteceram rápido demais. O coronel Afonso morreu primeiro, de um ataque fulminante, sem jamais encarar Bento como o que ele era. Mandaram avisar parentes distantes, leram o testamento, descobriram dívidas que ninguém sabia. A fazenda, antes símbolo de força, revelou-se frágil, pendurada por fios de papel e promessa. Alguns escravizados foram vendidos às pressas, outros fugiram. A época já de mudanças acelerava o passo. Amélia, mais fraca a cada dia, pediu que Bento voltasse ao quarto uma última vez. Eu não posso te dar herança de terra, nem de título, nem de dinheiro, disse com a voz quase sumindo. A única coisa que eu tenho para te entregar é a verdade, e um pedido de perdão que talvez não sirva para nada. Bento a ouviu em silêncio. Não era homem de palavra fácil, nem de perdão barato. A verdade já é mais do que muita gente aqui dentro teve coragem de deixar, respondeu por fim. E se eu tô de pé até hoje, não foi só pelas coisas que me tiraram, mas também pelas pessoas que me seguraram. Rosa, que me criou. Joana, que nunca me deixou faltar um pedaço de pão ou de reza. Se tem alguém para agradecer, é elas. Os olhos de Amélia buscaram os de Joana. As 3 vidas, por um instante, formaram uma triangulação estranha. Mãe biológica, mãe de criação,
parteira que carregara o segredo no ventre da memória. Que o mundo seja menos cruel com as próximas mães do que foi com a gente, murmurou Joana, mais para o teto do que para elas. Naquele dia, quando o sino da capela dobrou pela morte de mais uma sinhá da Serra do Cedro, poucos sabiam da história que se encerrava junto com ela. A maioria só via o cortejo, o caixão, as velas. Mas havia algo mais sendo enterrado ali, uma versão de família baseada em silêncio, mentira e separação. Bento não ficou com a fazenda. Ninguém o chamou para a leitura do testamento. Mas também não era isso que ele esperava. Partiu pouco tempo depois, levando consigo o rosto que agora tinha nome e história, e a certeza de que a marca na pele era cicatriz de um país inteiro, não só de uma família. Anos mais tarde, quem passava pela antiga estrada da Serra do Cedro já não via mais a fazenda como antes. A casa grande, em ruína, servia de abrigo para mato e bicho. A senzala tinha sido desmontada, os tijolos reaproveitados em construções menores. Gente nova morava onde antes se decidiam castigos. Mas para quem parava e prestava atenção, parecia ainda possível ouvir no rangido das portas velhas, na sombra de um corredor, a história do filho que a sinhá escondeu e pediu ao mundo que chamasse de morto. Essa história, como tantas outras do tempo da escravidão, não ficou escrita em livro de registro, nem apareceu em foto oficial. Ficou gravada em traços de rosto, em sobrenomes que surgem em lugares improváveis, em lacunas de árvore genealógica, em silêncios pesados na hora do café. E toda vez que alguém em alguma parte do Brasil olha no espelho e vê no próprio rosto algo que não sabe de onde veio, é como se o passado batesse à porta de novo, pedindo para ser ouvido. Porque segredos de casa grande podem até ser enterrados por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde voltam. Às vezes na pele, às vezes no olhar. Às vezes na forma de uma história contada à noite, baixinho na sala, começando sempre do mesmo jeito. Você já ouviu falar do filho que a sinhá escondeu e que, 30 anos depois, voltou para cobrar a verdade?